Hoje, realmente, a maior preocupação de todos é a questão do afastamento, do distanciamento, e, ao mesmo tempo, a gente tem que tocar a vida, né? A vida precisa continuar e voltando, que seja aos poucos, né? De forma, enfim, de forma passo a passo, com segurança, né? Com qualidade do ambiente de trabalho. Então, esse é o desafio. E nessa linha, né, a gente convidou aí o Lucas. O Lucas, ele é gerente de experiência do cliente de projetos estratégicos na Supergasbras. É um case real onde a gente fez uma implantação no processo muito rápido, né? Eles tinham um grande desafio, a implantação está rodando, né? A todo vapor lá, o pessoal trabalhando, enfim. Mas aí a ideia agora é fazer umas perguntas, né, Lucas? Você se apresentar um pouquinho, e um pouquinho da Supergasbras para o pessoal que não conhece, né? Eu acho que é conhecida de muitas pessoas, mas rapidamente uma apresentação e a gente faz umas perguntas e respostas aí. Tudo bem, Anderson? Boa noite. Beleza. Você já meio que me apresentou aí um pouquinho, mas para quem não me conhece, meu nome é Lucas Matos, eu trabalho na Supergasbras aí há 9 anos. Passei por diferentes áreas aí ao longo desse tempo. Mais recentemente, eu estava bem próximo, né, trabalhando bem próximo com o presidente da empresa, com o CEO, com uma espécie de braço direito dele, e agora eu estou como você bem falou aí, como gerente de experiência do cliente em alguns projetos estratégicos. Apresentando a empresa aqui rapidinho, acho que vocês podem até passar o slide, obrigado. A Supergasbras, para quem não conhece, é uma das maiores empresas distribuidoras de GLP aí do Brasil, dos famosos botijões de gás, né, que vocês veem aí na rua. Mas a gente distribui também em tanques maiores, né, para clientes maiores de forma geral, né? Então, comércio, indústria, condomínio. Vocês podem ver alguns números na tela aí. A gente vende aproximadamente 1,5 milhão de toneladas de GLP por ano. E a gente atende aproximadamente 40 mil clientes, né, comerciais e industriais, além de 10 milhões de famílias através dos nossos botijões, né? A Supergasbras faz parte também de um grupo holandês que é líder, né, mundial na distribuição de gás LP e atua em outros 22 países, né? Então 23 países, incluindo aqui o Brasil. A SHV atua também em outros ramos de atividade, como vocês podem ver aí no próximo slide, como, por exemplo, o atacado, serviços industriais, private equity, nutrição animal, entre outros, né? As marcas estão aí na tela, como vocês podem bem ver. Legal, obrigado. Qual que é a ideia aqui? Eu vou fazer algumas perguntas, né? Se puder falar um pouquinho. Acho que a primeira, assim, qual que foi a estratégia, né, de volta para o escritório? Como está sendo? Acho que essa é a pergunta correta. Conta um pouquinho para a gente, Lucas. Ô, Anderson, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? Mas eu acho que tudo começou como a maioria das empresas, né? Atualmente, como o Afonso estava falando aí, né? Com a pandemia que atingiu aqui o Brasil mais ou menos ali em fevereiro, março, por ali, né? Abril. A gente foi forçado a colocar todo o nosso pessoal, né, administrativo em home office, né? E aí isso foi um grande desafio, né? De um dia para o outro, de uma semana para outra, colocar todo mundo, toda a estrutura, né, que o pessoal tinha no escritório para dentro de casa, então equipamento, software, licença, toda essa parte para dentro de casa em questões de dia, semana, foi um desafio muito grande, mas a gente conseguiu fazer e fez com muito sucesso, né? Então isso a gente conseguiu de forma bem eficaz passar por isso, né? E aí, logo em seguida, a grande preocupação, acho que para a gente, que não tinha uma política de trabalho remoto, né, estabelecida, não tinha essa experiência prévia, foi, de fato, a produtividade, como o Afonso também estava falando, né? A preocupação era se as pessoas iam, de fato, manter o nível de trabalho, né? Ia manter a produtividade dentro de casa, né? E a gente foi percebendo, ao longo do tempo, ao longo desse trabalho remoto forçado do pessoal, que não só a produtividade estava sendo mantida, quanto, na realidade, ela aumentou, né? É um pouco do que o Anderson, do que o Afonso falou, né? As pessoas estão dentro de casa, elas conseguem ter maior foco, maior concentração, não tem aquelas distrações. É claro que tem as distrações normais de casa, né? Extras que não tem no escritório, mas também não tem aquelas distrações padrões que a gente encontra dentro dos escritórios. A gente perde um pouquinho a noção da hora, então às vezes acaba respondendo e-mail mais tarde, 9 horas, 10 horas, enfim. Então, por isso, e isso até, eu acho até que é um detalhe, né? Eu acho que mais em função da qualidade de vida que as pessoas ganharam de uma hora para outra, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? O nosso escritório é no Rio de Janeiro, nosso escritório central é no Rio de Janeiro.
as pessoas demoram muito tempo no translado, né? Do trabalho, de casa para o trabalho, do trabalho do escritório para casa. E de um dia para o outro, de uma semana para outra, elas ganharam esse tempo útil, né? E podendo utilizar para diversas coisas, né? Passar mais tempo com a família, mais tempo com os animais de estimação, mais tempo com os filhos, enfim, se capacitar profissionalmente, estudar, enfim, aí são inúmeras as possibilidades, né? E eu acho que isso bate diretamente com o que eu acabei de falar, né? Com todo esse aumento de produtividade, né? Isso está diretamente ligado ali com essa parte da produtividade, do trabalho, né? Então, a gente foi vendo, né? Resumindo, a gente foi vendo que, na realidade, a produtividade tinha aumentado. E aí a gente começou a ver que não fazia sentido voltar do jeito que a gente, né, planejar o futuro e voltar do jeito que a gente estava, né? Ou seja, né, todo mundo 5 dias no escritório, né? Aquela coisa padrão, né? Que a maioria das empresas fazia, né? E aí, com o apoio do nosso presidente e da nossa diretoria, a gente montou um grupo de trabalho, liderado por mim e por mais 4 pessoas, exatamente para pensar em como voltar, o que a gente vai fazer, exatamente com o objetivo de maximizar todos esses benefícios que eu acabei de falar aqui, né? Tanto profissionais quanto da parte pessoal para as nossas pessoas. E foi o que a gente fez. A gente pegou, nós 5 pegamos, montamos um grupo maior, com mais 15 pessoas, pessoas de áreas diferentes, de cargos diferentes, de idades diferentes, exatamente para começar a estudar, né? A trazer os desafios, trazer as oportunidades, né? Tentar entender um pouquinho o que a gente podia propor. E foi aí que a gente chegou no que a gente chama de Superflex, né? Supergasbras, a gente tende a falar muito, botar o super na frente das iniciativas, né? É muito conveniente, né? Então, nesse caso, ficou Superflex, né? Super flexibilidade. Mas antes de eu explicar rapidinho, eu queria dizer que, vocês vão ver, eu vou falar, é uma iniciativa bastante simples, mas ao mesmo tempo ela é bem inovadora e bem disruptiva, né? Então, já entrando aqui, explicando o que é o Superflex, né? O Superflex, a gente viu, antes de chegar nessa ideia do Superflex, a gente viu que não fazia sentido a gente, como empresa, estipular para os nossos colaboradores. Vamos colocar todo mundo 1 dia na semana no escritório, 2 dias na semana no escritório, 3 dias na semana no escritório. Isso não fazia sentido, né? Então, a gente decidiu colocar essa decisão diária na mão dos nossos colaboradores. Tá? Então, o que é o Superflex? O Superflex é uma política de home office em que os colaboradores podem escolher diariamente de onde eles se sentem mais à vontade de trabalhar, se de casa ou do escritório. É claro que o gestor tem a prerrogativa de sempre trazer o colaborador para dentro, né? Se tiver alguma reunião importante, algo que precise de fato da presença do colaborador, mas via de regra essa decisão é do colaborador de ir ou não para o escritório. Então, dando 2 exemplos aqui bem extremos, Anderson. Se o colaborador quiser ir todo dia em uma determinada semana, ele pode para o escritório. Se ele decidir ficar em casa na semana seguinte, todos os 5 dias da semana, ele também pode fazer isso, tá? Então, esse é o Superflex, de forma bem resumida. Beleza, excelente. Beleza, muito legal. E como a questão... e como gerar essa flexibilidade, né? Porque, assim, se todo mundo resolver ir na segunda-feira 100%... Primeiro, acho que é legal falar o número de pessoas, né, que estão envolvidas nesse projeto, que estão, né, nesse modo Superflex. E a parte difícil da história, né? Como controlar, porque, assim, de alguma forma você tem um espaço, alguma limitação de espaço. Se puder falar um pouquinho. Com certeza. Não, o Superflex a gente aplicou aí, a gente tem a parte mais operacional da empresa e a parte mais administrativa, digamos assim, né, dividido em 2, né? E a gente conseguiu aplicar isso para 800 pessoas. No nosso escritório central, aqui no Rio, são 500 pessoas, né? E um ponto interessante até, que acho que a pergunta da maioria das pessoas é com relação ao escritório, né? Mas e aí? Legal, o Superflex é muito legal, mas o que vocês vão fazer com o escritório? Né? O Afonso acabou de mostrar aí diversos números de target de redução, 20%, 10%, X milhões, enfim. No nosso caso, a gente fez um pouquinho diferente. A gente está mantendo o nosso escritório. Para não dizer que a gente está mantendo, a gente fez uma redução muito pontual do escritório, mas isso em função de uma outra iniciativa da empresa. Mas, via de regra, a gente está mantendo o nosso escritório. Tá? Então, hoje, por exemplo, tem espaço para todo mundo sentar lá na empresa. Se um determinado dia as pessoas desejarem ir
elas podem ir, vai ter lugar para todo mundo, né? É claro que a gente está com todo o protocolo de segurança, alguns lugares, muitos dos lugares, inclusive, estão suspensos por causa do distanciamento, tá? Mas eu não estou nem considerando isso, né, nesse meu discurso por enquanto. E a gente vai, e aí é que entra a ferramenta, Anderson, o primeiro benefício, né, que a gente viu na ferramenta. A gente só vai tomar as decisões de redução de escritório, de adaptação do escritório, se reduz, se adapta, como adapta, né? Se a gente precisa, de repente, de mais salas de reunião, mais espaços de convivência, ou mais posições de trabalho, enfim. A gente só vai tomar essa decisão baseada em dados, baseada no que o nosso colaborador está fazendo e no que ele quer, né? E como que a gente vai conseguir isso? Com a ferramenta. A ferramenta vai conseguir prover para a gente dados dos nossos colaboradores para a gente conseguir tomar essa decisão de forma muito responsável, sem fazer o contrário, né? Sem reduzir primeiro para depois pensar se vai caber, para pensar se como adaptar, né? Então, você já me deu um gancho aí, né? Porque, de fato, a ferramenta entra primeiro para isso, né? Um outro ponto que a gente fez lá, Anderson, que a ferramenta nos auxilia bastante também, a gente não fez nenhuma mudança estrutural, mas a gente fez mudança conceitual. Então, quando a gente implementou o Superflex, a gente viu que não tinha necessidade do lugar do Lucas, do lugar do Afonso, do lugar do Anderson, né? Então, a gente transformou o escritório para um escritório compartilhado, digamos assim. Perfeito. Então, as posições de trabalho hoje são todas compartilhadas, né? Isso funciona também para a gente prover, para a gente incentivar, né, a colaboração entre as áreas também, né? Então, eu posso sentar do lado de uma área num belo dia, no outro dia eu posso sentar do lado de uma pessoa de uma outra área, enfim, não fazia mais sentido para a gente ter lugares fixos ali no nosso escritório. Excelente. É super mesmo, né? Super flex, né? Flexibilidade literalmente. Flexibilidade no dia, então nada pouco, né? Tem que ser super. Exatamente. Mas só para adicionar, Anderson, eu acho que, como eu acabei de falar, né, a gente tem lugar para todo mundo, mas a gente está ainda num momento complicado, né? E a gente tem todo um protocolo de segurança exatamente para proteger quem quer ir ao escritório, né? E a ferramenta vem para auxiliar principalmente e inicialmente com isso, né? Ajuda a gente nessa organização, garantindo que o escritório não tenha digamos assim, superlotação, né? Que a gente não tenha concentração de pessoas lá, e também ajuda a gente a separar as pessoas, né? Então, vários lugares lá foram suspensos, entre aspas, né? E aí a gente consegue mostrar isso de forma fácil na ferramenta para as pessoas irem e agendarem os lugares onde ela tem que sentar de forma bem espaçada, né? Respeitando o nosso protocolo, né? Para complementar o que diga. Pode falar, não, complementa aí. Não, para complementar o que o Afonso falou, né? A gente tem usado bastante a ferramenta também para as salas de reunião, né? Então, a gente também consegue organizar as salas de reunião dessa forma, né? Tanto agora, nesse momento que a gente não pode aglomerar, quanto também para o futuro, né? A gente entender como as pessoas estão usando, organizar toda a questão de horário de sala de reunião e também estacionamento. A gente tem algumas vagas lá no nosso escritório, no térreo do nosso escritório, que a gente tem utilizado bastante a ferramenta para isso também. Eu vi que na sala de reunião vocês diminuíram a capacidade, né? Todas estão com capacidade reduzida também, para não ter muita gente na sala, acho que menos da metade. Mas, enfim, acho que você colocou bastante pontos positivos do trabalho remoto. Mas acho que como uma última pergunta, né, para a gente encadear o tempo, por que voltar para o escritório, então, né? Se o trabalho remoto ele resolve, tem bastante pontos positivos, né, como você mencionou, e o Afonso comentou alguns também. Vamos voltar para o escritório, e a cultura da empresa, como pontos positivos aí da volta, né? O que você enxerga, Lucas? Eu acho, Anderson, sem dúvida nenhuma, que a volta para o escritório e um dos desafios da empresa em si, agora, né, vai ser tornar o escritório um ambiente atrativo, né? Porque, de fato, as pessoas não precisam mais ir para o escritório, não são mais, entre aspas, obrigadas a ir para o escritório, né? Elas podem escolher se elas querem ou não. Então, para a empresa, de fato, vai ser um grande desafio tornar o escritório bastante atrativo. Mas o escritório tem suas vantagens, né? Trabalhar de casa, óbvio, tem grandes vantagens, mas tudo tem prós e contras, né? E a gente sente falta, né? Eu acho que trabalhar... Aí eu estou dando mais a minha visão, né? Pessoal. Trabalhar 100% de casa é bom, mas não é o ideal, né? A gente sente falta de encontrar as pessoas, a gente sente falta de
de conversar, dessa troca, né, frente a frente, né, ao vivo com as pessoas. Fazer uma reunião presencial, muitas vezes você resolve muito mais rápido do que colocando as pessoas numa sala, como, por exemplo, o Zoom aqui, e a gente tem interferência de conexão, delay, enfim, diversos outros problemas, que às vezes uma reunião que a gente poderia durar, sei lá, 10 minutos, a gente acaba levando um pouco mais de tempo. Né? Então, eu acho que tudo tem prós e contras, né? E essa possibilidade de poder usar o escritório, mas também poder ficar em casa, sem ter aquela obrigatoriedade de X dias aqui, X dias lá, é fundamental para o sucesso do nosso modelo lá na empresa. Muito bom. Eu acho que um ponto, só para fechar mesmo com você, né? Uma coisa que a gente achou interessante é a participação do presidente, assim, foi um dos primeiros a fazer uma reserva no aplicativo, né? Eu queria ver essa questão dessa participação da liderança mesmo, né? Porque a gente percebeu que implantou muito rápido, né? Em outras empresas a gente vê que demora um pouco mais, porque ainda tem demanda, né? A questão do gestor. O que você me fala desse aspecto aí? Não, ele, falando do presidente aqui, ele é um dos grandes patrocinadores, né? Do Superflex e de tudo que está acontecendo, né? Então, ele foi um dos primeiros, de fato, cara, legal, implementou, deixou eu acessar, deixou eu ver como é que é o aplicativo, vou agendar, e agendou, né? Você mesmo viu lá que ele tinha agendado e tudo. E um ponto interessante é que é claro que algumas áreas são um pouco mais sensíveis e dentro do escritório precisa de um pouquinho mais de privacidade, né? Assim como o próprio presidente, assim como auditoria, os próprios diretores. Mas um ponto interessante que a gente colocou, com a ajuda de vocês, foi que eles também podem participar do escritório flexível, digamos assim, né? Das posições compartilhadas. Então, ele pode agendar uma posição aonde ele quiser no escritório e ele pode sentar lá. Né? Então, um ponto que atrapalha um pouco isso momentaneamente é a questão ainda da pandemia. Né? A gente ainda não saiu da pandemia, ainda não se tem uma vacina e tudo. Então, o uso do escritório ainda não a gente não acha que chegou no ponto que chegará, né? Quando essa pandemia passar. Mas eles já estão usando, o pessoal já está usando, já está usufruindo e muito animados com essa história toda, né? Excelente. Poxa, muito bom, Lucas, bem legal aí os comentários. Eu vou emendar com a questão dos dados, né? Você falou a questão dos dados. Tem uma questão que as coisas estão voltando aos poucos, né? Existe a amarra do medo, né, que ainda impede a volta nos escritórios, né, mas, logicamente, várias pessoas que a gente fala querem voltar, que seja parcial, querem ter contato, né, é muito legal ficar em casa, mas também, às vezes, é bom ficar fora de casa, é uma coisa muito do ser humano mesmo, né, a gente é um ser gregário, né, já dizia Aristóteles, né, a gente gosta de estar com as pessoas, a humanidade só prosperou quando se uniu e começou a deixar de ser nômade e viver em grupos, nômade já começou a viver em grupo, enfim, mas aí a gente pode ir longe. Eu vou falar um pouquinho dos dados, vou até compartilhar com vocês aqui, né, com o pessoal que está assistindo, alguns gráficos, logicamente não é de um cliente específico, mas são baseados em clientes muito, muito específicos, né, baseado em dados de clientes reais, mas não são dados de um cliente específico. Vou compartilhar minha tela. Super obrigado, Lucas, se você puder ficar aí, acompanhar a gente, eu agradeço. Claro. Eu que agradeço, Anderson. Valeu. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Deixa eu só colocar em tela cheia. Tem muita coisa aberta aqui. Acho que todo mundo consegue ver minha tela. Aqui é um dashboard de um projeto, né? Como se fosse um projeto rodando, com dados análogos de um projeto real, como o Lucas comentou, né? A questão de ter os dados, ter as informações, ajuda a tomar as decisões, os caminhos a serem seguidos, seja pela equipe de TI, de Facility Management, da equipe de projetos internos, né? A gente vê como os dados, deixar de ser no achismo, né? Na área de Facility Management, e até de gestão de pessoas, muitas coisas acabam sendo no achismo, e a gente tem a oportunidade de trabalhar com dados. Aqui é um exemplo, né, de um dashboard, de um projeto, onde você vai monitorando os usos das mesas, dos espaços, e você começa a ter dados muito interessantes. Né? Então, um RH, por exemplo, pode fazer um teste de uma política de 2 dias por semana, 3 dias por semana, né? Um pouco mais restritivo quando comparado à Gasbras, e avaliar como isso se comporta ao longo dos dias, nos horários da semana,
né? Que dias as pessoas vão mais no escritório, funcionou ou não funcionou. Então, você consegue, através de dados, né, monitorar, por exemplo, financeiro, você pode ter o controle do uso dos espaços em função do valor. Então, cada departamento paga pelo uso do seu espaço. Então, os departamentos que usam mais escritórios, né, têm um centro de custo e acabam pagando mais. Por isso, pode ser uma forma justa, né, de distribuição de custos operacionais, que é uma briga nas empresas, né? Quem paga o escritório da empresa, né? Então, tem lá o setor comercial que fica 90% do tempo na rua, mas paga uma parcela do escritório ali no seu centro de custo. A gente tem algumas experiências, né, de projetos que estão ativos, onde o cliente ele foi monitorando o uso dos andares, né, como se fosse aqui esses andares que a gente vai mudando e vai avaliando a taxa de ocupação aqui no canto da direita. Ele viu que a ocupação era muito baixa. Então, ele pôde desativar o andar, principalmente agora no momento da pandemia, pode ser que com o tempo volte, e trabalhar só com 2 andares. Então, ele tirou o andar inteiro. Então, tirou a luz, tirou a energia, tirou o serviço de copa, tirou o serviço de limpeza, as despesas de ar-condicionado. Então, ele otimizou o espaço dele. Não é que ele reduziu, ele otimizou o espaço, sendo que estava tendo uma ocupação baixa nos demais. Então, esse é um exemplo. Com os horários, né, você pode dimensionar tamanho de garagem, quantas pessoas estão vindo no escritório, né? Quantas vagas eu fecho, eu contrato aqui no meu prédio. Se eu tenho dados de uso ao longo do dia, né, como aqui tem alguns exemplos aqui, eu consigo saber os dias mais utilizados, eu consigo ter o mapa do pavimento, identificando que mesas são mais utilizadas, né, por que essas mesas aqui são mais utilizadas do que daqui, será que aqui tem algum problema do ar-condicionado, ou aqui está faltando uma persiana que poderia melhorar o conforto térmico dos usuários, então o pessoal está indo para o lado da banda de baixo aqui. Enfim, aqui é só poucos minutos aqui apenas para mostrar a possibilidade de ter os dados, né, para dimensionar os novos espaços, redistribuir as pessoas, gerir o RH e gerir o Facilities Management da empresa, né, fazer toda essa gestão. Enfim, dá para fazer bastante coisa com as informações na linha do que o Lucas falou. Ô Anderson, posso fazer um comentário? Por favor. Você estava mostrando aí esse mapinha, né? A gente tem um muito parecido com esse, né? A gente já pode ver algumas tendências, né? De uso do escritório. No nosso caso, você mencionou talvez falta de persiana, talvez que o sol bata mais forte, mas no nosso caso, a gente tem uma vista fantástica, né? De um dos lados do escritório, o outro lado já não tem. Então, a gente começa a enxergar ali devagarinho. Não, mas é o Pão de Açúcar, né? Melhor, pô. Vamos lá, né? A prata da casa aqui. Pois é. Vai identificar já isso. Dá para enxergar.